Bem, vamos continuar aqui com a trigonometria do triângulo retângulo. Vamos para secante, cotangente e cossecante, certo? Temos aí o círculo trigonométrico. Vamos traçar aqui o eixo, um ponto P, certo? Onde temos um arco relacionado com um ângulo alfa. Aqui temos o eixo das ordenadas, né, que é o eixo dos senos. Aqui o eixo das abscissas, que é o eixo dos cossenos. Temos um eixo tangenciando um ponto A, que é o eixo das tangentes, tá? Vocês observem que esse eixo da tangente ele é paralelo ao eixo das ordenadas, certo? Distante aqui um ponto, né? No caso, uma unidade de distância, certo? Temos em cima o eixo das cotangentes, um eixo aqui paralelo ao eixo das abscissas, tá? Então as cotangentes são paralelas ao eixo das abscissas. Temos aqui as definições. O seno nada mais é do que esse OD aqui, esse segmento OD, certo? Sempre relacionado ao eixo, esse seno ao eixo Y, certo? Porém eu posso ter essa projeção aqui, ó, OD pode ser EP, certo, pessoal? Porque eu tenho uma projeção. Então esse OD aqui, esse seno de OD pode ser também aqui igual a EP, tá? Não tem problema. O cosseno adjacente ao ângulo, certo? O seno oposto ao ângulo aqui, ó, ou aqui, mas fica mais visível, né? Aqui, ó, vocês observarem, é oposto ao ângulo seno, adjacente ao ângulo cosseno OE, que pode ser quem? DP, também aqui, ó, DP. Então, eu poderia colocar cosseno de A é igual a OE, que é igual a DP também. Já a tangente, a gente tem aqui a tangente, ela parte do ponto A até o ponto F, certo, pessoal? É esse segmento aqui, ó, tocando aqui a reta P que eu tracei aqui, nessa reta, no ponto P que eu tracei aqui. Então ela é aqui, ó. Vejam que a tangente ela vai ser, ela vai atribuir valores diferentes do seno aqui, ó. Ela vem aqui mais ou menos, ó, certo? Ou seja, essa tangente do ângulo alfa, no caso o seno do ângulo alfa, é diferente da tangente do ângulo alfa aqui, ó. A tangente do ângulo alfa é maior do que o seno. Vocês vão observar isso mais em detalhes. A cotangente vai ser quem? O BG aqui, ó, vai ser esse segmento todo aqui, ó, BG, certo? E se eu mexer aqui no ponto P, certo? Se eu aumentar o arco aqui, ó, observem que minha tangente ela vai aumentar, porque ó, ela vai passar aqui mais ou menos, e minha cotangente ela vai diminuir. Então tem uma relação aí de simetria, né? Se eu aumento um, diminuo o outro. Vocês vão observar, parecido com seno e cosseno, né? Se eu aumento o seno, diminuo o seno. Se eu aumento o cosseno, diminuo o seno. E assim vai. Então, a função cotangente, certo? A gente já viu a função tangente, né? Em detalhes. A função cotangente, ela vai ser dada pelo uma reta, a gente chama essa de reta U aqui, certo? Em vermelho. Um ponto B, onde ele se segmenta aqui, ó. Esse é o cotangente do ângulo alfa, certo? Então a cotangente, ela, aqui temos um círculo trigonométrico, ela pode atribuir valores, né? O estudo do sinal aqui positivos para o primeiro quadrante, segundo quadrante negativo, terceiro quadrante positivo, quarto quadrante negativo. É parecido com a nossa tangente, certo? A tangente também atribui valores positivos para o primeiro e terceiro quadrante e negativos para o segundo e quarto. Bem, não existe cotangente para o ângulo zero, certo? Ou seja, quando meu ponto está aqui, ó, esse meu ponto P ele vem para cá, eu não tenho nenhum segmento passando para lá, ó, passando para dessa reta vermelha aqui, ó, que é a reta das cotangentes. Então dizemos que a cotangente de zero ela não existe. Lembram da função tangente, certo? Já a função tangente aqui em zero, ó, ela existe sim. Ela inclusive ela é 1, certo? No caso, tangente, deixa eu só ver aqui, pessoal. Sim, ela é 1 aqui, ó. A tangente ela vai estar aqui assim, ó.
nesse valor, ela é zero na verdade. Ela é zero, vai ser zero. Perdoem o engano. Ela aqui não vai ter tamanho, tá? Ela vai ser zero, vai ser aqui, esse ponto A aqui, ó. Já a cotangente de π sobre 2, que é aqui, ó, vai ser quem? Zero, porque tá aqui mesmo no ponto onde inicia aqui, ó, a cotangente, certo? Aqui é o ponto zero da cotangente. Então, eu tenho cotangente de π sobre 2, que é esse ponto aqui, é igual a zero. Já a cotangente de π aqui, ó, vai ser quem? Não existe. Olha, aqui são simétricos, né? O ângulo 0 e o ângulo 180 para a cotangente. Por isso que não existe nem aqui, ó, cotangente, nem muito menos aqui. Porque eu não tenho como traçar um ponto P aqui, ó. Um ponto P aqui, ele não vai passar pelo eixo das cotangentes. Então, não tem valor para cotangente, tá? Aqui tem mais alguns valores, tá? Para cotangente 2π. 2π aqui entrar em 60, eu volto aqui, né, para o ângulo, meu ângulo 0, dei uma volta, então também não existe, certo? Esses três pontos não existe cotangente. Então, estudando aí as propriedades da cotangente, eu tenho que ter uma imagem, né, em R, né, pode atribuir valores R, ou seja, a função é ilimitada, posso atribuir diversos valores dos números reais. A paridade da função, ela é ímpar, certo? Por que ela é ímpar? Segue o mesmo princípio da tangente. A tangente depende do seno, a cotangente também depende do seno, certo? Isso foi explicado lá, né? Porque ela é ímpar, mas só para vocês observarem aqui, ó. Aqui eu tenho uma cotangente, certo? Um valor aqui, por exemplo, 1/2 da cotangente, tá? Aqui, esse ponto aqui é 1/2. Se eu fizer a cotangente, vamos supor que isso seja x, tá? Esse valor seja x. Se eu fizer a cotangente para cá, ó, eu não vou ter um x, eu vou ter um menos x, tá vendo aqui, ó? Tem o sinalzinho aqui, ó. Eu vou ter um mesmo tamanho, porém sinais contrários. Então, ela é uma função ímpar, certo? O período dela é π, ela vai se comportar aí de 0 a π, certo? E o domínio da função dela, ela tem que ter um x diferente de k π. Por exemplo, se eu fizer 1π aqui dá 180, certo? Se eu fizer 1/2 de π dá quanto? Dá, no caso, números inteiros, né? No caso, 1/2, no caso, -1, 1, certo? Então, para valores iguais a 1, 2, -1, -2, eu não vou ter quem? Eu não vou ter cotangente. Então, aqui, ó, x pertencente aos reais para valores de x diferentes de k sobre k vezes π, certo? Onde k são números inteiros, -1, 1, 0, certo? Então, agora a gente vai observar os valores da cotangente aqui, para 3π sobre 2, menos 3π sobre 2, para menos π sobre 2, para π sobre 2, para 3π sobre 2. Vocês vão observar que o gráfico é totalmente diferente do seno e do cosseno. E também da tangente, observem. No caso do seno e do cosseno, a tangente ela é parecida, perdão. Observem aí, ó. Temos aqui um gráfico parecido com a tangente, certo? Porém, os pontos de locação são diferentes. Eu vou até tracer retas aqui para vocês observarem bem. Em menos 2π, olha lá, menos 2 é o que? Um valor inteiro, né? Aqui, ó, menos esse menos 2 é meu k lá, é um valor inteiro. Então, não existe aqui, ó, cotangente de menos 2π. Muito menos de menos π, nem de 0, tá? Não existe cotangente, vocês viram lá, nem de π, nem de 2π, tá? Ou seja, números inteiros. Então, aqui eu tenho 3π sobre 2, eu tenho cotangente, tá? Ela vai ser quem? Vai ser 0, mas eu tenho cotangente, certo? De menos π sobre 2 também, tá? Então, esse é o comportamento do gráfico da cotangente. Função secante e cossecante. Elas são, assim como a tangente e a cotangente, elas são simétricas, tá, pessoal? Diferentemente do eixo do cotangente da tangente, aqui eu vou ter um ponto, uma reta no ponto P, observem. Essa é a reta da secante e da cossecante, certo?
A secante ela vai estar projetada no eixo X, certo? Ela vai se relacionar ali com o cosseno, tá? Porque está no eixo X, tem que se relacionar com quem? Com o cosseno, certo? Vamos estudar aqui um pouquinho ela. Para o primeiro quadrante, ela vai ter valores positivos, certo? Por exemplo, aqui eu estou no primeiro quadrante, então eu tenho valores positivos. À medida que eu abro aqui, ó, que eu vou passando para cá, ela vai diminuindo os valores, concordam? Se eu subir aqui, ó, no caso ela vai aumentando os valores, perdão, isso aqui, essa abertura aqui vai ficando maior, certo? Então ela vai aumentando os valores. À medida que eu venho para cá, para esse lado aqui, ó, o que acontece? Eu vou ter valores para ela, só que vou ter valores negativos, tá? Então ó, esse ponto P ele está vindo para cá. Então essa secante aqui, ela vai estar mais ou menos aqui assim, ó. Então eu vou ter valores da secante negativos aqui, ó. Secante negativos. No terceiro quadrante também vai ter valores negativos. Ela vai seguir o mesmo do cosseno, tá? Olha aqui, ó. A esquerda do eixo Y negativos e a direita do eixo Y positivo, valores positivos, tá? Mesma coisa do cosseno. Por isso que eu falei que dá para relacionar. E aqui eu tenho uma cossecante. A cossecante ela vai estar relacionada ao eixo Y e consequentemente relacionada ao seno. Então, ó, se a gente observar, até o estudo do sinal dela é igual ao do seno. Acima do eixo X, valores positivos, e abaixo do eixo X, valores negativos. Vejam aqui, ó. Esse valor aqui ele é o que? Positivo, certo? Quando eu venho para cá, ó, esse ponto tá aqui, quando eu venho para cá, ó, ainda continuo tendo valores positivos, concordam? Eu vou ter valores positivos aqui também, tá? Certo? Mas, à medida que o ponto P vem para cá, ó, os valores da cossecante vão para cá, ó. Eles vão para baixo do eixo X, então os valores são negativos, assim como no quarto quadrante. Continuando, a gente vai ver aqui, ó, alguns valores para secante. Temos aí secante de zero. Onde é a secante de zero? Aqui, ó. A secante de zero ela vai ser 1, certo? Ou seja, eu vou ter uma secante igual ao meu cosseno, tá? Tá aqui, ó, de zero. Vai ser 1, ok? E a secante de π sobre 2 não existe, porque ela vai estar aqui, ela vai estar ela vai obedecer também o cosseno, né? O cosseno de π sobre 2. No caso, aqui eu tenho um cosseno de π sobre 2, né? Na verdade, vai ser 0. Mas aqui ela não vai existir. Por quê? Ó? Eu vou estar aqui, ó, em π sobre 2, certo? E vocês vão observar aqui em π sobre 2 que a minha secante, certo? Ela vai estar aqui em cima, tá? O meu eixo ele vai estar aqui assim, ó, da secante, não é? Então eu não vou ter nenhum ponto tocando o eixo X. Então, consequentemente, eu não vou ter secante, tá? Ok, aqui, ó. Essa reta vermelha, ela vindo para cá, pessoal, certo? Ou seja, no ponto π sobre 2, eu não vou ter nenhum ponto aqui, ó, cruzando o eixo X. Então, não vou ter secante em π sobre 2. Muito menos em 3π sobre 2. Ela vai seguir aqui, no caso, em 3π sobre 2, a tangente, né? Eu também não tenho tangente para π sobre 2, nem 3π sobre 2, tá? Então, segue aí a tangente. Já a cossecante, eu não vou ter cossecante para o eixo zero, porque ela vai estar aqui, ó, tá? No ponto zero, no ângulo zero, ela vai estar aqui. Então, não vou ter nenhum ponto dessa reta vermelha tocando o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, tá? Então, por isso que ela não existe em zero e muito menos em π, certo? Ela vai seguir o que? As cotangentes, certo? Ela vai seguir também as cotangentes. Aqui só faltou aqui 2π, né? Tá aqui, não existe também 2π. Então, vocês observem que dá para a gente relacionar o estudo dos valores da tangente com a secante e da cotangente com a cossecante.